Não, tá vendo? Agora. Oi, turma. Estava testando aqui para ver se estava tudo bem com os slides, mas está tudo direitinho. Essa é a nossa última aula, o aulão de revisão, e a proposta é bem essa mesmo, fazermos uma revisão geral de tudo que foi dado até então, e o bom era que a gente possa, assim, se ficou algum gap, a gente possa sanar nesse momento, ok? De informações que eu digo. Iniciamos o nosso curso com a aula de ética profissional, uma aula muito importante em que a gente deve ter ética em todos os aspectos da nossa vida, na vida pessoal, na vida profissional, e levar isso adiante. Temos que ter respeito pelas pessoas e agir de forma correta, inclusive. Falei a respeito de que vocês não devem perder ao longo do tempo o lado humano. Hoje a gente vem trabalhando muito nas equipes de saúde, eu digo a gente, mas o Ministério da Saúde de uma forma geral, trabalhando com a humanização. Trata-se de acolher melhor aquele indivíduo, aquela pessoa doente, tratá-la com respeito, com carinho. Isso vai interferir diretamente na recuperação dela. A recuperação é outra quando a gente é tratado com carinho. Quando é tratado com desdém, todos perdemos. Uma equipe que trabalha assim, com a falta de respeito, ela é uma equipe ranzinza, é uma equipe com aquela carga negativa, e os pacientes, o que menos eles precisam naquele momento é disso. Eles precisam, na verdade, de otimismo, de alguém que coloque para cima mesmo aquela autoestima que está baixa pela doença em si. Falamos a respeito do exercício ilegal da profissão, então não basta ter o certificado do curso, temos que dar entrada no Conselho Federal de Odontologia para que regularize a profissão, né? Regularize e vocês estejam exercendo de forma legal a profissão. Quando você dá entrada no Conselho Federal de Odontologia, é gerado um número, e esse número fica para sempre, assim. Aí vão perguntar qual é o número do seu CRO, você já vai ter um número fixo, paga anuidade todo ano, mas tem um número fixo do CRO. No meu caso é o CRO Bahia 6279. No caso de vocês, vai ser um número gerado lá, aleatório, ok? Se mudar de estado, eu vou trabalhar agora no Espírito Santo, tem que dar baixa no Conselho da Bahia e dar entrada no Conselho do Espírito Santo. Então vai ser CROES, no caso de lá, e ele provavelmente vai gerar uma nova numeração, tá certo? Falamos a respeito das atribuições do auxiliar de saúde bucal. Como o nome diz, vai apenas auxiliar, vai auxiliar o cirurgião dentista. Eu tirei o apenas porque são muitas atribuições que vocês têm e atribuições importantíssimas. No entanto, todas as atividades dentro da boca do paciente, como fazer uma simples profilaxia ou fazer uma colagem de brackets, fica a cargo do técnico de saúde bucal. O técnico de saúde bucal tem uma carga horária maior do que vocês tiveram, um aprofundamento maior também das informações, ele vai aprender sobre anatomia, oclusão, biologia odontológica, de forma mais aprofundada, tá certo? Então, assim, vão até onde vocês podem realmente ir. Se o cirurgião dentista faz uma tomada radiográfica, vocês podem revelar. Se, por acaso, ele precisa de algum instrumental, vocês auxiliam nesse sentido. Mas não deve intervir dentro da boca do paciente de forma alguma. Se há uma moldagem, vocês podem vazar aquele modelo de gesso. Ok? Depois, no segundo momento, a gente comentou a respeito das especialidades odontológicas. Então, trouxe algumas, as mais frequentes, para a gente poder fazer uma revisão legal delas, tá? A primeira, do lado esquerdo, o nome já diz, é a odontopediatria. É a especialidade onde cuidamos das crianças. No lado direito, é a especialidade PNE. Então, se vocês ouvirem falar PNE, é a que trata dos pacientes com necessidades especiais. Embora sejam crianças, a abordagem é completamente diferente de uma
para outra, em termos de contenção, em termos do que o dentista precisa saber de interações medicamentosas que o paciente com necessidade especial utiliza. Então, é uma abordagem totalmente diferente de uma para outra, ok? Bom, o cirurgião dentista, ele sai apto para exercer qualquer especialidade. E se ele se julgar apto para fazer tal procedimento, ele está amparado pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, no lado esquerdo, tem uma extração de um terceiro molar. Essa extração de terceiro molar pode ser feita por qualquer dentista que se sinta apto. Porém, em alguns casos, quando a gente vê que está uma proximidade muito grande com alguma inervação importante e tudo mais, acabamos por encaminhar para o cirurgião bucomaxilofacial. Esse cirurgião não fica restrito apenas à remoção, à extração de terceiros molares, mas toda a parte de trauma, a parte mais aprofundada de tecido mole e ósseo da face, fica a cargo desse especialista. Percebemos, quando eu mostrei, a gente vai chegar lá, mas eu mostrei até o caso da atriz Ingrid Guimarães, que ela precisou fazer a cirurgia ortognática para fazer uma harmonização entre a maxila e a mandíbula, porque ela tinha o queixo projetado para frente, e foi feito de forma muito bonita a cirurgia dela, um resultado espetacular, que é o que a gente vê hoje nos programas que ela faz, né? Nas novelas e tudo mais, onde ela aparece, você vê que mudou o rosto e ficou muito bonito o trabalho do colega. Bom, no lado direito da tela, a gente vê algumas imagens mostrando tanto a restauração de amálgama quanto a restauração de resina. E a especialidade responsável por esse tipo de restaurações cosméticas é a dentística. A dentística não se resume só àquela região, mas também ao fato de trabalhar com dentes com trauma, né? Você percebe que aí foi feita uma restauração. Clareamento, canto inferior da tela, ao lado esquerdo, tem uma pessoa segurando uma moldeira. Essa moldeira de acetato é uma moldeira flexível, utilizada para clareamento caseiro, onde o paciente leva o gel, leva a moldeira e ele coloca 3 horas, mais ou menos, por dia, o gel em contato com os dentes. E aí os dentes vão clareando paulatinamente. Ele também, o especialista em dentística, restaurador, ele também trabalha com clareamento em consultório, clareamento a laser, enfim, toda essa cosmética da odontologia fica a cargo dele. No lado direito da tela, também temos outra especialidade, que é a DTM, onde ela vai ver as disfunções temporomandibulares. As disfunções acontecem na articulação temporomandibular, então dor, desconforto, paciente que abre a boca e trava, tudo isso fica a cargo do dentista, do especialista em DTM, para avaliar melhor e tratar o caso. Então, percebemos aí uma placa no canto inferior direito da figura. Essa placa, ela é rígida, diferente da de clareamento, ela é extremamente rígida, para aguentar esse impacto que um dente vai fazer no outro, seja por atrito de bruxismo que esse paciente possa executar, ou até mesmo do apertamento dental. Então, ela é interposta entre os dentes na finalidade de protegê-los melhor. Bom, no canto esquerdo da tela, vemos aí algumas pessoas, alguns profissionais envolvidos em campanhas de saúde bucal. É a especialidade da odontologia preventiva e social. Então, atuamos em escolas, palestras em comunidades, quando trabalhamos em postos de saúde. E nessa parte onde tem esse espelho em formato de boca, tem um dentista ensinando a criança como fazer, é um escovódromo portátil. Então, a gente tem uma pia aí anexada e um espelho também. E ele é portátil, você pode levar para qualquer lugar que você for. Ela já tem toda uma parte de tubulação para poder colocar o que vai, né, os detritos, o que vai cuspindo na pia e tudo mais, a parte de água, já é pronto para isso e de forma portátil. Isso facilita muito a atuação. No lado direito da tela, percebemos que tem umas pessoas com aparelho. Então, a especialidade é a ortodontia, ok? A ortodontia é a especialidade que é responsável por instalar aparelhos ortodônticos.
Sejam eles com os brackets metálicos, seja ele com o bracket de cerâmica, que é esse inferior aí, do canto inferior da tela, que ele é mais na cor do dente, é um pouquinho mais caro do que o outro, uns 30% mais caro mais ou menos do que o de metal, para pacientes que requer uma estética mais assim, né, que fica mais preocupado com a estética, não quer que apareça. Temos também outros tipos de aparelho, como o Invisalign, que são aparelhos que você envia a tomografia para um centro de imagem e lá você dá as informações, no caso o ortodontista dá as informações de quantos graus ele quer que modifique daquele dente, quanto ele precisa girar, e lá é executado as modeiras que o paciente vai colocando, vai trocando num certo período, alguns com intervalo de 2 meses, 1 mês, enfim. E não precisa colar o bracket porque a própria modeira já vai fazer esse efeito. A vantagem é que se você tiver uma festa, você não precisa se preocupar, é só você tirar a modeira e ir normalmente, certo? Temos aqui a especialidade de patologia bucal. Percebemos que tem um profissional com microscópio. Como é que é isso? Muitas vezes, normalmente, qualquer dentista pode fazer, mas o bucomaxilo normalmente faz uma biópsia e envia aquela peça no formol, no álcool, para o patologista observar. Lá ele vai ver se é um tumor benigno, se é um tumor maligno, que tipo de tumor é aquele, odontogênico, não odontogênico, e vai classificar e enviar o laudo para que as medidas cabíveis sejam tomadas, ok? No lado direito, temos a especialidade de prótese dentária. Essa especialidade, ela vai repor aquelas unidades dentárias perdidas, seja de forma parcial, seja de forma total, ou unitárias. Então, tem vários tipos de prótese, tem prótese tipo roxo, prótese flexível, próteses fixas, inclusive, dentaduras completas. Então, ele vai ver o que é indicado para cada situação e vai instalar nos pacientes. Na realidade, essa especialidade de prótese dentária, o especialista é chamado de protesista. Algumas pessoas confundem porque o técnico que vai confeccionar essas peças é chamado de protético e o dentista, protesista. Então, o dentista molda, envia para o laboratório confecciona essas peças e devolve para o dentista instalar. Certo? Então, o protético executa e o protesista instala. Bom, no lado esquerdo da tela agora, a gente tem uma outra imagem, que é a imagem do especialista, né, em odontogeriatria. Antigamente, a gente tratava todo mundo como paciente adulto. Mas, depois de um tempo, a gente foi vendo a necessidade de se instituir esse tipo de especialidade com o avanço da pirâmide etária no Brasil e no mundo. Então, passamos a viver mais. Com isso, as doenças crônicas também nos acompanharam, como a hipertensão, como diabetes e outras tantas. Para tanto, o paciente começa a tomar mais medicamentos e algumas intercorrências passaram a acontecer. Então, na área, por exemplo, de cirurgia, começou a ver que operava um paciente, não são todos, óbvio, mas operava um paciente geriátrico e via que não fechava aquela ferida, ficava aberta, ficava aquele osso, e chamou a atenção da comunidade odontológica para ver por que isso estava acontecendo. Então, começaram a investigar o seguinte, por exemplo, para os casos de osteoporose, os ossos fraturam com bastante facilidade, então é indicado muitas vezes uns medicamentos à base de alendronato. Essa substância age da seguinte forma: continuamente no nosso corpo há uma produção de células ósseas e uma destruição também, eles ficam em extremo remodelamento ósseo, por isso que quando fraturamos o braço, alguma coisa, há uma formação óssea solidificando de novo, justamente porque tem essa troca dos osteoblastos, que são as células formadoras de osso, e os osteoclastos, que são as que destroem. No caso da osteoporose, os osteoclastos, que são os que destroem, acabam atuando mais fortemente do que os osteoblastos. E ganham essa batalha, por isso que acontecem as fraturas com facilidade. Então, o alendronato é uma substância utilizada para barrar ou mesmo diminuir a ação dos osteoclastos, que são as células que destroem osso. Aí o que acontece? A gente achou que isso ia ser excelente. Porém, os osteoblastos, que são as células que formam o osso, começam a ficar preguiçosas com essa situação.
E a gente não sabia. Então, isso só foi investigar quando percebemos que não havia uma cicatrização tão efetiva. Aí passamos a fazer uma anamnese mais aprofundada, mais rigorosa, rica em detalhes, onde a gente pergunta, tem o hábito já de perguntar ao paciente, você faz uso de alendronato? Se ele disser que sim, nós temos que entrar em contato com o médico assistente dele, seja um endocrinologista ou o médico que prescreveu, e pedir para suspender a medicação alguns meses antes de submetê-lo à cirurgia, para não interferir nesse processo de cicatrização. Além dessa situação do alendronato, outras situações foram acontecendo. Tipo assim, o paciente que tomava um medicamento para estômago, para úlcera, gastrite, dependendo das substâncias químicas que compõem, o paciente pode apresentar uma síndrome chamada síndrome da ardência bucal. Ele começa a sentir a boca ardendo porque esse medicamento gera um quadro de xerostomia. Xerostomia, nós já falamos sobre isso em sala de aula, é a baixa produção ou ausência total de saliva. Então, nesse caso, o paciente fica sem a capacidade de tampão que a saliva produz, que é de neutralização dos ácidos que a gente tem na boca e também ingere de substâncias ácidas, e ficamos sem essa defesa. Aí, com isso, ele já começa a gerar a síndrome da ardência bucal. Quando é descoberto no início, faz-se, então, a necessidade de suspender ou trocar aquela medicação por uma outra que não gere a xerostomia. Ou, em alguns casos, como se não tiver outra medicação, pode-se utilizar salivas artificiais, que são vendidas também para o paciente poder lubrificar a boca, certo? Bom, no lado direito, perceba que tem uns quadros mostrando como fazer o autoexame. E essa especialidade é a estomatologia. Estômatos vem do grego chamado, falando sobre a boca. Então, estômatos é boca. Estomatologia ela vai estudar as lesões que acontecem na boca, sejam ela aftas, uma quelite angular, uma herpes ou até mesmo tumores. No lado esquerdo da tela agora, a gente percebe que tem muito tártaro em algumas unidades dentárias, tem também uma cirurgia, né, que foi feita na gengiva. A especialidade responsável por tratar gengiva e osso é a periodontia. Então, o periodontista é o especialista em gengiva e osso. No lado direito da tela, a gente tem a odontologia forense. É a especialidade odontológica que vai ajudar nos institutos médicos legais, né, no IML, na identificação de cadáveres. E percebemos que tem um profissional no microscópio aí, examinando alguma coisa. Então, dependendo do crime, às vezes os bandidos tentam desconfigurar a cena do crime. E ao matar uma pessoa, acaba tirando alguns dentes para confundir o dentista. Então, quando é chamado o colega que está atendendo, a pessoa que for atender, esse paciente aqui, ele vai com o prontuário para tentar confrontar com a ossada. Quando chegar lá, mas o paciente tem um incisivo central. Não, aqui não tem não, aqui está extraído. Então, o que acontece? É o momento que para confundir os peritos. Aí, nessa situação, é necessário fazer o teste de DNA. Ele vai fazer uma raspagem em alguma região do crânio que está aí e de algum familiar para confrontar as informações e ver se de fato é aquela pessoa ou não. Então, o dentista entra nessa área também. Bom, no lado esquerdo agora, nós percebemos que tem um implante sendo instalado. Então, a especialidade é implantodontia. Nós vamos colocar uma raiz de titânio, normalmente o material é titânio, porque ele é biocompatível, tem um índice de rejeição quase zero, e substituindo a raiz do dente que foi perdida. Já no lado direito, nós temos a endodontia. A endodontia é a capacidade, é a especialidade que é responsável por tratar um canal. Bom, lado esquerdo agora, a gente percebe assim, que tem vários profissionais relacionados a empresas e essa é a especialidade de odontologia do trabalho. Essa especialidade ela vai observar a que riscos esses pacientes estão submetidos naquela empresa específica. Eu até dei o exemplo de que eu fui trabalhar numa empresa na época que eu estava fazendo essa especialização, sou especialista em prótese dentária, mas também em odontologia do trabalho. E nós fomos visitar uma fábrica de fertilizantes nitrogenados, que ele trabalhava com ureia, com amônio, com amoníaco, com a ureia e seus derivados.
e produzia esses produtos, produziam alguns subprodutos que eram nevosácidas. Então, assim, a amônia, o amoníaco acabava dissipando no ar essa névoa ácida e a gente começou a observar, ao examinar os pacientes, que eles tinham várias lesões não cariosas, onde havia exposição de raízes e muita hipersensibilidade nesses dentes. Aí comunicamos ao setor responsável e houve uma mudança, foi confeccionada uma estufa para abafar esses gases quando saía das máquinas. Então, com isso, reduziu muito o percentual de névoas ácidas e esses trabalhadores davam rentabilidade à empresa, porque eles não precisavam se ausentar para procurar atendimento odontológico, uma vez que não estava tendo essa exposição a esses agentes. No lado direito, a gente tem a prótese bucomaxilofacial. Essa especialidade é uma especialidade muito bonita, porque repõe o indivíduo à sociedade. Ele não fica à margem da sociedade, pelo contrário, ele se sente reinserido nesse contexto. Tá? Então, vai confeccionar um olho novo, bem parecido com o que a pessoa já tinha, uma orelha, algumas estruturas que possam ter sido perdidas por um tumor, por exemplo, que houve a necessidade de remover aquele órgão de forma mais agressiva, mas aí entra a especialidade de prótese bucomaxilofacial para repor essas unidades, essas estruturas. Okay? No nosso lado esquerdo, a gente vê outras imagens. Essas imagens são da radiologia odontológica, que é um ramo da odontologia que vai fazer a aquisição mesmo de exames de imagem, tomografias, vão fazer as ressonâncias, radiografias panorâmicas, as perapicais, as bate-wings, enfim, vai fazer o levantamento de imagens para que o dentista possa trabalhar. No lado direito da tela tem uma outra lista com especialidades que não são tão corriqueiras, mas que existem. É importante que vocês saibam que tem a acupuntura odontológica, fisioterapia, hipnose, homeopatia e laser terapia. Bom, as doenças infecto-contagiosas foi uma das aulas que nós mais assim batemos. Foi feito um trabalho também para vocês, que vocês me apresentaram. E o que eu mais chama atenção é o conceito dos agentes patogênicos, que são agentes capazes de transmitir de forma rápida uma certa doença. Temos o agente etiológico, que é o agente realmente que causou aquele problema do agente patogênico. Então, o agente patogênico, ele recebe o nome, ele transmite mais as doenças e ele acaba recebendo o nome de agente etiológico. Os dois são a mesma coisa. Pode ser chamado de agente patogênico ou agente etiológico. Então, assim, quando se sabe qual é o agente etiológico da dengue, a Aedes aegypti. Então, todo mundo já fica vinculando a esse termo. Em algumas ocasiões, para que ocorra a doença, é necessário ter um agente transmissor ou um agente vetor, principalmente as doenças virais. Então, assim, precisa de um hospedeiro para transmitir aquela doença, para retransmitir para outras pessoas. Agentes patogênicos desse tipo são realmente desses tipos de doenças. As doenças elas podem ser causadas tanto por vírus, como bactérias, como fungos. Falamos a respeito do comportamento das doenças de um modo geral. Nós tínhamos as doenças endêmicas, epidêmicas e até mesmo pandemia. Nem pensávamos que iam passar por uma pandemia, hein? A gente nem sonhava que coronavírus existia na vida da gente naquela época, quando iniciamos o curso. Então, a gente falou sobre as doenças endêmicas, a respeito da malária, da febre amarela na região assim, norte, na região amazônica, que fica restrito àquela determinada região geográfica. Falamos das doenças epidêmicas, que é quando um grande número de pessoas é acometido, né? Um grande número de pessoas em uma região ou um país, já tem uma dimensão maior no caso de epidemias. E no caso de pandemia, ela já vai para o mundo inteiro, como acontece com o coronavírus, por exemplo, hoje, que uma pessoa lá do outro lado do mundo, no Japão, tem a possibilidade de ter esse vírus, Estados Unidos, Brasil, então, assim, se tornou o nome de pandemia por ter uma dimensão muito maior. Falamos a respeito das bactérias. As bactérias
elas crescem. Então, quando você dá entrada no hospital e está com alguma infecção, o médico já tem algum antibiótico de escolha inicial. Ah, não está funcionando. Aí ele vai fazer uma cultura. Por exemplo, vai fazer uma cultura da garganta para ver como é que tá. Então, como é a cultura da garganta? Vai fazer um esfregaço na garganta com suave, que é um pirulito só que de algodão. Coloca lá na garganta, raspa, coloca numa lâmina e envia para o laboratório de análise patológica verificar. Lá, eles fazem o esfregaço desse algodão nessa placa de Petri, que é uma placa de vidro, com esse meio de cultura aí, marronzinho, e coloca esses comprimidos de antibióticos. O comprimido que formar o maior halo é o comprimido melhor para tratar aquele tipo de bactéria. Então, quando vem o resultado da cultura, aí ele já classifica qual é o tipo, e aí o médico faz a substituição da medicação, se for o caso. Bom, já os vírus, ele não tem células, ele precisa de algum hospedeiro para retransmitir para outros. Então, no caso, por exemplo, o vírus da AIDS, precisa que um homem ou mulher, né, um indivíduo, transmita aquele vírus para outra pessoa. Então, ele vai ter que se utilizar de algum meio para poder transmitir. Diferente, muitas vezes, da atuação das bactérias, que elas se replicam mesmo na ausência de um hospedeiro. Aqui mostrando o vírus da herpes, com a doença, nós listamos vários, mas eu não trouxe, não vinha ao caso para essa aula, só consultar lá caso alguém precise de alguma informação extra, mostrando também a herpes zoster, que já é uma dimensão muito maior dela, o ciclo de vida do mosquito da dengue, alguns medicamentos à base de ácido acetil salicílico, que devem ser evitados nesse momento de dengue. Então, hoje a gente sabe que alguns quadros de sintomas, há uma confusão entre o que é dengue e, inclusive, o que é coronavírus. Precisamos fazer, às vezes, um exame específico para definir, porque os dois têm capacidade de promover dores no corpo. Os dois podem causar hemorragias. Então, a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, muitas vezes, para ver se aquele indivíduo está com dengue ou não. Como há uma tendência de promover hemorragias, né, essa perda de sangue de dentro dos vasos sanguíneos, a gente deve evitar o ácido acetil salicílico, que é o AS, pois ele é um anticoagulante, então ele vai impedir que aquele sangue coagule, então ele vai potencializar em caso de hemorragia, vai piorar o quadro. E todos esses medicamentos que eu trouxe aí são medicamentos que têm na sua composição o ácido acetil salicílico e deve, portanto, ser evitado. Por isso que nós falamos, precisa tomar paracetamol, os outros não. Justamente para não aumentar esse poder da hemorragia, certo? Aqui mostrando um ciclo da febre amarela, né, onde você tem o macaco, que transmite, né, para esse mosquito que picou, que é o hemagogos. O hemagogos pica o homem acaba contaminando o Aedes aegypti como ele já está, e aí o ciclo continua para transmitir para a sociedade. Não existe tratamento para a febre amarela, é só esperar os sintomas realmente passarem e muita água, porque ele dá febre e tudo mais. Água e sais minerais. Chamei a atenção de vocês muito a respeito do calendário de vacinação que deve estar em dia, principalmente porque trabalhamos em condições insalubres, não é à toa que recebemos insalubridade, é porque estamos mesmo em situações insalubres, onde tem muitas doenças ali, muitos vírus, muitas bactérias circulando, e nosso calendário de vacinação tem que estar em dia. Então, aqui, para se ter uma ideia, entre 20 a 59 anos, que é a faixa que vocês estão hoje, deve ficar atento a esses tipos de vacina, conferir direitinho no calendário, para ver se de fato tomaram. A hepatite B é uma das que são mais negligenciadas. O indivíduo toma uma dose, mas ele tem que contar 30 dias a partir da primeira, depois mais 30 a partir da segunda, e ele negligencia, toma uma dose, aí fica não fica completa a vacinação dele. Aqui eu trago 60 anos ou mais, porque pode ser que tenha alguém em casa, um parente. Gestantes, deve ter esse cuidado também. E para crianças. Após isso, a gente falou sobre outro tema, que foi a administração de consultório dentário.
Então, tem as atribuições tanto da recepção quanto do setor interno. Cada clínica tem a sua forma de atuação, tem a sua forma de cobrança disso aí, de como as coisas vão funcionar. O ideal é que coloque sempre um setor para se comunicar com o outro. Assim, para que possa ter uma ajuda mútua. Porque às vezes tem funcionário, não vou lá dentro não, para ajudar. E eu sou recepcionista, não vou lá para dentro não. E isso é péssimo para a equipe, porque só tem a perder. No momento que uma falta não tem como sanar para o dentista, no momento que uma está ali atarefadíssima, a outra não ajuda para acabar mais rápido. Então, assim, o bom é que a equipe esteja inteirada. Bom, aqui nas atribuições do setor interno, é que a gente traz algumas situações de que, nesse exemplo, era de um protesista e eles têm as requisições para fazer para o laboratório, tem que enviar os modelos de gesso, conferir tudo, ver se está tudo direitinho, ver se chegou no tempo certo. Essas coisas todas tem que observar antes. Se é um trabalho de prótese, normalmente o protético demora ou ele enrola, então na véspera já cobra ele, já vê aí como é que está a peça, já vai entregar. Quem está no setor interno tem que ter um controle dos materiais odontológicos, para não chegar na hora que o dentista vai fazer tal coisa. Oh, me dê aí, por favor, uma pasta profilática para fazer a propósito. Ah, doutor, não tem. Isso não existe, gente. Tem que fazer o controle trimestral. Avisar quando tiver, não, estou no último, estou abrindo a última agora. Que é para o dentista ficar atento e fazer a compra do material de forma correta, certo? Observar direitinho as planilhas e fazer a atuação. Ajudar a confirmar os pacientes, que a gente tem muita desistência, ou mesmo as pessoas não comparecem, para a gente ter um mínimo de prejuízo, porque toda a equipe perde com isso, né? Porque se o dentista não estiver faturando, ele também não tem como pagar auxiliar, enfim. Já na recepção, se faz o cadastro do paciente, se confirma também as consultas, arquiva as fichas clínicas e também as radiografias, preenche alguns documentos como protocolos, pagamentos que foi realizado, então tem um livro caixa para preencher. Esse livro caixa a gente coloca todas as despesas que a gente teve naquele mês, porque no final do ano o contador vai pedir e aí a gente acaba entregando, ok? A ele tem uma noção de como foi o andamento, o que se gastou direitinho com o material. Além disso, quem está na recepção faz o arquivamento das notas fiscais e demais despesas. Eu, normalmente, no consultório, tenho uma pasta sanfonada com todos os meses do ano. Então, janeiro, aí coloca todas aquelas contas. Fevereiro, todas aquelas contas. Porque aí fica mais prático no final do ano. Depois a gente teve uma aula sobre telemarketing, onde foi abordada a forma como deve se referir aos pacientes. Aqui foi um diálogo tratando assim como senhor, senhora, deixar que o próprio paciente dispense esse tratamento de senhor e senhora, se ele é permitir, não, me chame de você, aí é outra situação. Mas sempre partir de pontapé inicial, tratando com certo respeito, porque você mantém o respeito ali a certa distância e vice-versa. Sempre perguntar, é consulta particular ou convênio? Porque aí ele já faz direitinho. Não marca o paciente desprevenido, sem saber como é que vai ser. Então, mas cada consultório vai direcionar. O mais importante é que a gente evite expressões repetitivas, tipo, tá, né, expressões condicionais, tipo, até gostaria, até poderia. Não, resolve logo o caso da pessoa. Expressões dúvidas, tipo, pode ser, quem sabe? Tipo, o doutor tá aí, quem sabe? É uma resposta, assim, chula, que acaba tirando a moral do consultório e da própria atendente que está ali respondendo dessa forma. Evitar expressões de intimidade, evitar falar com a boca cheia. A recepção não é o lugar para se alimentar, gente. Então tem que procurar uma copa. Não tem copa, então come em algum local escondido para não ficar ali na recepção, na linha de frente, se alimentando. Evitar palavras negativas, sempre estar disponível, se que possível, né? Tem alguma dúvida, se eu quer mais alguma informação, alguma coisa assim. Evitar falar com desânimo, os pacientes já vão para o consultório odontológico com medo. Então tem que receber com um sorriso no rosto, e aí como vai o senhor, tá tudo bem, e a família, ter esse cuidado
E todo mundo gosta de ser cuidado, de ser tratado bem, certo? Evitar ficar desenhando enquanto o dentista está lá trabalhando, então tentar fazer mesmo algo útil para o consultório. Eu não digo nem desenhando hoje em dia, eu digo assim, vendo no celular, em Facebook, em Instagram, evitar esse tipo de situação no ambiente de trabalho, certo? E evitar ficar falando errado, palavras erradas, procurar ter uma postura de trabalho eficiente. Bom, tivemos uma aula também de manutenção de consultório odontológico. Nessa aula, além de sabermos cada peça o que fazer, a gente já foi para o consultório para poder aprender na prática mesmo. Como desentupir o sugador, lembra que eu pedi para colocar dentro de um balde com água e hipoclorito para desencrostar aquela mangueira, sempre no final de cada expediente para não ficar entupindo o ralo da cadeira. Lubrificar as peças de mão para que elas tenham uma durabilidade maior. Ter esse cuidado com o fotopolimerizador de trocar o Rolopac ou o saquinho de geladinho que ele tem a cada paciente, observar se na pontinha dele tem algum resto de resina endurecido, porque ele vai impedir que a luz chegue na restauração de uma forma mais efetiva, certo? Se houver queda do aparelho, pode danificá-lo, então evitar deixar o aparelho cair no chão. E caso ele não acenda, não ficar forçando. O ideal é chamar um técnico para poder observar se é um fio partido, o que aconteceu, se a lâmpada queimou, algo aconteceu que ela não está ligando, certo? Bom, falamos das peças de mão, acabei de adiantar alguma coisa a respeito da necessidade de fazer a lubrificação dessas peças de mão. Vamos perceber muitas vezes que sai um líquido um pouco preto. Aquilo ali porque o rolamento trabalhou seco. O ideal é que você continue adicionando óleo até ver que ele saiu mais clarinho do material. Então, sempre no final do turno e ao meio-dia é o ideal, que se tenha 2 lubrificações pelo menos, ainda mais quando o fluxo é grande, para que o rolamento trabalhe sempre lubrificado por óleo. Autoclave. Esvaziar esse reservatório de água destilada periodicamente. Um pano úmido e neutro, limpar todo esse equipamento, mas não utilizar bombril nem esponjas ásperas. Ela precisa dessa reflexão interna para fazer o ciclo dela de forma efetiva. Se tem aparelho de sucção de alta potência, agregado na própria cadeira, e tem os portáteis. O que está agregado da própria cadeira é mais tranquilo. Você vai botar no balde com hipoclorito e água e deixar sugar lá para desencostar. Já o outro portátil, ele tem uma mangueira grande, como fosse aquela de garrote de braço para tirar sangue, só que bem mais grossa. E essa mangueira que eu acabo fazendo quando finaliza a cirurgia, que já vai tirar, eu sugo a própria água que iria cair na cuspideira. É melhor, ela passa mais rápido e limpa melhor essa mangueira do que ficar lavando na pia depois. Quando eu finalizo essa remoção de algum sangue coagulado que fica nela, através de sugar essa água que sai daquele caninho da cuspideira, aí depois sim eu coloco num balde com hipoclorito em imersão ali, deixo mais ou menos 1 hora, depois enxugo direitinho, enxago ela com água, enxugo e coloca na autoclave para autoclavar essa mangueira. No caso da bomba vácuo portátil, tá, gente? Na bomba vácuo que está acoplada ao aparelho, a cadeira não precisa. Seladora. Importante não deixar ligado direto, desligar após o uso. Ela é bem tranquila a manutenção. Já a cuba de ultrassom, o ideal é que depois de um tempo remova o resto de água que ficou nela ou de produto e desligar sempre o equipamento, ainda mais aqui na cidade, que toda hora tem queda de luz, para não queimar. Depois nós falamos sobre a higiene oral do paciente na UTI. Quem deu essa aula até foi o doutor Alexandre. E aí comentou a respeito do ganho que se tem com o paciente internado, em tempo de internamento que vai reduzir, em sobrevida desse paciente que tem muitas mortes por PAV, né, que é a pneumonia por ventilação mecânica. Então, é um trabalho mesmo de prevenção, onde o dentista ele vai atuar e aí pode ser que insira vocês também na equipe e vocês têm que saber que vai pegar uma gase com clorexidina, limpar a língua, limpar a boca, observar se tem algum foco de infecção na boca
para que esse indivíduo não fique com algo, uma infecção recorrente crônica, onde o foco esteja lá justamente na boca. Então, o risco que tem é, o indivíduo tá com algum dente lá que precisa fazer tratamento, ou alguns, ou doença periodontal, então está cheio de tártaro, que é bactéria pura, e na hora de entubar, aquele tubo vem e leva essa bactéria que estava no dente para a garganta e daí para o pulmão, e o paciente adquire uma infecção pulmonar que ele não tinha. Aí pronto, é mais um para ele poder ter que se tratar em hospital. Falamos que para fazer esse tipo de higienização do paciente, a gente tem que colocar ele nessa posição de Foley, que é essa região, essa situação inclinadinha, como a gente vê ali no lado esquerdo, que para quê? Para ele não aspirar. Se estiver completamente deitado, aí agora tem pacientes que estão acamados que você não consegue fazer essa posição de Foley, como do lado direito aí que mostra um rapaz. Aí você coloca ele de lado. Porque se você colocar ele de frente, ele pode aspirar com maior facilidade. Ou seja, de barriga para cima, né? Você tem maior facilidade dele aspirar. Então, coloca o paciente de lado e aí sim faz a higienização que tem que ser feita. Todo cuidado é importante no paciente na UTI, porque você reduz o tempo de internação hospitalar, você tem uma redução de custo, porque vai ficar menos tempo aquele indivíduo ali. A mortalidade também reduz bastante, então só tem a ganhar a higiene bucal nos pacientes internados. Falamos sobre os instrumentais odontológicos, até mandei para vocês um vídeo mostrando alguns. Precisa voltar lá naquela aula e, de fato, estudar, porque o que compete a vocês e o diferencial numa situação de entrevista ou mesmo de trabalho, de experiência, é se domina os instrumentais direitinho e se faz a esterilização de forma correta, auxilia o dentista, tudo é importante. Mas saber os instrumentais, saber como manipula, é uma situação fundamental para conseguir ficar mais tempo no emprego, para conseguir ficar mais antenada do que vai fazer. Então, não vacilar quanto a isso. Volte, pegue as apostilas para estudar com calma, tá? É obrigação do auxiliar de saúde bucal saber qual é o instrumental. Aí, por exemplo, vou fazer um canal, então já sabe que é impossível hoje em dia, quer dizer, impossível não. Tem situações que o dente está muito quebrado, do grampo não pega, muito fraturado, mas quando não, aí a gente, sempre que pode, vamos utilizar sim um lençol de borracha, o arco de Ostman ou de Young, o que o dentista preferir, um grampo, a pinça porta-grampo. Então, isso tudo a gente tem que estar na cabeça, sabendo o que vai fazer, o que vai colocar de material em cada especialidade. Pedir o material de exame clínico, isso foi muito batido em sala de aula também, vai pegar o espelho, a sonda, a pinça e fazer. Como montar uma seringa carpulha, a gente também já viu. No meu consultório, eu prefiro que bote a seringa carpulha pura para mim, para eu montar. Mas eu já vi muitos colegas pedirem para a própria auxiliar montar. Então, as figuras estão aí, sigam com cuidado, mas é muito fácil. Aqui é a descrição das peças, o nome delas, micromotor, caneta de alta rotação, uma peça reta, contraângulo, esse quadradinho meio cinza no final aí, é um saca-broca. Então, algumas turbinas, basta você apertar no trás da cabeça, que ele puxa o bottom, você aperta e tira a broca com facilidade. Outras não, você vai ter que ter um caninho nesse saca-broca, você vai inserir atrás da cabeça da turbina, e aí sim expulsa a broca. Se for para colocar da mesma forma, bota e empurra lá, né, no saca-broca, que ele tem um cantinho para poder fixar melhor essa broca. Aí a gente trouxe as brocas intraradiculares, a de Gates, que é essa do canto direito, inferior, e a de piso, que é do lado esquerdo, maiorzinha a área ativa dela. O bisturi de Orban, que está aí, fazendo a plastia, né, a cirurgia plástica periodontal, removendo o excesso de gengiva. Falamos muito a respeito da diferença entre uma broca diamantada e uma broca carbide. A broca diamantada, ela promove o desgaste, a broca carbide, ela promove o corte. Na diamantada, é nítido, a gente vê que tem impregnações de diamantes. Já na outra, não, você vê o aço mesmo ativo. É importante também diferenciar uma broca de baixa de uma broca de alta.
A broca de baixa rotação tem esse tracinho atrás. A de alta rotação é toda lisa, certo? Esse cuidado na hora de saber onde vai encaixar. Já para a odontopediatria, são os mesmos dos pacientes adultos, porém, o tamanho é pequenininho, para não dificultar o atendimento numa boca tão pequena como a de criança. E, como volto a dizer, que o auxiliar de saúde bucal tem como dever conhecer os instrumentais, suas funções, para organizar e prover o cirurgião dentista dos mesmos. Então, o cirurgião dentista pediu um tipo de instrumental, vocês vão prontamente apresentá-los. Outra aula, nós falamos da prevenção das doenças bucais. A gente viu que as técnicas de escovação se fazem importantes para a gente ter uma qualidade melhor dessa gengiva, dos nossos próprios dentes. O ideal é que não façamos uma escovação horizontal, mas que tive uma espécie de varredura da gengiva para o dente, sempre o movimento. Para pacientes que usam aparelho, pode ser utilizada essa escova interdental, está no lado direito, o seu tufo aí, que tem um tufinho só, para fazer essa higienização melhor nos brackets, porque a escova convencional acaba não atingindo. Os principais agravos são cárie, representado na figura do lado esquerdo superior, doença periodontal, que ainda vai mostrar, câncer bucal também, vou mostrar no próximo slide. Trauma, vocês estão vendo aí uma fratura do incisivo central superior nessa imagem do meio, e maloclusão. Aí a gente vê uma mordida aberta, ou seja, os dentes não se tocaram, uma mordida cruzada no lado direito também, porque o inferior está passando na frente do superior. Temos aqui o exemplo da doença periodontal no estágio bem avançado, essa figura do lado esquerdo, e a figura do lado direito mostrando um carcinoma in situ mesmo, que é um câncer bucal. Bom, aqui, chamando mais uma vez a atenção para a técnica de escovação, ideal que a escova seja inserida em 45 graus no sulco dentário e faça o movimento de varredura. Em cima do dente, como se fosse um trenzinho, por dentro da arcada, varrer também. Da gengiva para o dente. Sempre o movimento será esse. Numa gengiva saudável, ela é rosa pálida, ela tem um bom suporte ósseo e ela está bem inserida. Quando começa a ter inflamação gengival, tipo, do nada ele começa a sair sangue, inflamado, presença de placa, de tártaro, perda óssea, a gente já tem um quadro de periodontite instalado, que é a destruição do osso causada por essas bactérias do tártaro. Ali no lado direito mostra nitidamente que o dente está com a gengiva muito baixa, com exposição de raiz inclusive e presença de tártaro. Esse instrumento aí branco, vermelhinho, uma sonda exploradora da Organização Mundial de Saúde, da OMS, onde ela está verificando se tem bolsa periodontal. Então, quando ela insere essa pontinha verde, o ideal é que só entre meio milímetro. Se ela entrar mais do que 3, você está com um quadro de bolsa periodontal, ou seja, você tem uma destruição muito grande lá dentro das raízes e que merece de uma investigação mais profunda. Sabemos que em gestantes já está mais do que comprovado cientificamente que existe o risco de um parto prematuro se essas gestantes estiver com doença periodontal. Por isso, elas também têm que fazer a limpeza. Não é banido os tratamentos todos da odontologia no paciente grávido. A gente evita um pouco mais a questão de raio-x, evita procedimentos que possam ter a necessidade de utilizar anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório ele interfere na oxigenação do feto. E por isso a gente deve evitar. Não vai fazer uma extração, deixa para fazer mais adiante. Ou faz antes, se planeja que vai se liberar para ter um filho, ou faz após o parto, para a gente ter essa mais de segurança de não precisar utilizar anti-inflamatórios. Bom, de um modo geral, evitar fumar, consumir bebida alcoólica de forma tempestiva, que não com frequência muito elevada, ter uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, usar preservativo, inclusive durante a prática sexo oral, reduzir a exposição ao sol, adotar medidas de proteção como boné, chapéu, filtro solar, para evitar câncer de lábio e de pele, e vacinar-se contra o HPV. Essas são algumas medidas de segurança para a manutenção dessa saúde bucal e sistêmica de um modo geral.
aqui mostrando uma maloclusão, ou seja, os dentes não encaixaram, tem uma pancada nele. Então, em casos de pancada, normalmente dos dentes de leite, a gente orienta que faça a radiografia para ver se ele entrou a ponto de atingir o capuz que está protegendo o germe do dente permanente. Então, a gente percebe aí que tem as dentes de leite logo na frente, e logo acima deles tem dois dentão aí para nascer, que são os incisivos centrais superiores, que eles realmente são grandes. Então, uma criança bateu a boca, a gente faz uma radiografia para ver se ela vai prejudicar esse capuz que tá contornando o dente permanente que vai romper. Se tiver rompido esse capuz, a gente precisa extrair esse dente de leite. Caso contrário, a gente só faz acompanhar. Vai fazendo os testes térmicos para ver se perdeu a sensibilidade no dentinho da frente. Caso contrário, ele vai ficar aí até cair sem maiores problemas. Só o fato da estética mesmo. Caso o dente aconteça algum quadro de trauma, de avulsão, segura o dente pela coroa, nunca pela raiz. Lava em água corrente, mas sem passar a mão. Coloca o dente no lugar, ou então coloca no copo de leite, soro ou água e vai para o dentista para ele poder ver. Porque tem situações que você reinsere, mas o dente fica voltando, então ele fica muito frouxo. Então aí o dentista vai adaptar de um lado e do outro com resina e trava esse dente. A gente tem algumas contraindicações do uso prolongado da chupeta, que ela pode gerar um quadro de mordida aberta, como a gente viu aí, os dentes não encaixam. Não só a chupeta é vilã, como também a interposição do dedo, o polegar projetando para frente. Bom, a gente tem algumas lesões que são lesões não cariosas. Essas lesões são causadas por erosões ácidas, por uma escovação que esteja muito rigorosa, situações de bruxismo, onde rangemos um dente contra o outro, e situações de má oclusão. A oclusão a gente sabe que é o engrenamento entre os dentes, e quando a gente não tem um engrenamento bem estabelecido, a gente pode apresentar o quadro de má oclusão, ou seja, ele precisa de fato usar aparelho para ver o equilíbrio. Porque enquanto não tiver, ele passa a desenvolver esses tipos de lesões que a gente chama de não cariosas. Bom, sabemos também, tivemos uma aula sobre as noções de atenção básica, onde a principal situação que eu falei, inclusive treinamos algumas questões de concurso, o que mais cai quando se fala disso é a incorporação do SUS no Brasil, através da Lei 8080/90, que foi no ano de 1990, e logo em seguida a Lei 8142/90, que institui a participação popular. Porque antes tudo era definido, antes de tudo, só tinha acesso à saúde quem tinha vínculo empregatício. Quem não tinha, tinha que contar com a Santa Casa de Misericórdia, ou caridades mesmo, ou curandeiros. Depois de um tempo, foi vendo a necessidade de tratar a população de um modo geral, e aí sim houve a instituição do SUS. Então, o SUS acabou servindo de base, onde eles entenderam que o Estado, que a saúde é dever de todos, é o direito de todos, e dever do Estado. Então, obrigou o Estado a trabalhar em todo o território nacional nas ações de saúde para permitir uma maior longevidade das pessoas, as pessoas vivessem mais e de forma saudável, certo? E a partir daí, o Estado passou a mandar mais recursos para os municípios para que eles pudessem atuar de uma forma melhor. Já a Lei 8142, que é o que eu falei para vocês, que instituiu as pessoas, né, a população, as comunidades nas decisões das ações de saúde, então, através das conferências de saúde e do Conselho de Saúde. Então, tem a gente chama de paritária. Ela vai ter um percentual dos profissionais de saúde, vai ter também da comunidade, das pessoas da comunidade, que para decidirem juntas como é que vai ser as diretrizes. Por exemplo, fiz o levantamento e percebemos que tem uma grande quantidade de pessoas hipertensas naquela região. Então, o foco naquele ano vai ser para a hipertensão. Eu fui ver, tinha muitos casos de gravidez na adolescência. Então, vamos atuar nessas crianças, nessas adolescentes, para a gente poder melhorar. Já a atenção básica, ela é entendida como um conjunto de ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde dos indivíduos por meio de um trabalho em equipe
Então, quando o Ministério da Saúde passou a observar melhor, viu que havia necessidade de trabalhar mais com a prevenção para reduzir os gastos com tratamentos. Prevenir é muito mais barato do que tratar. Então, por isso foram lançadas as ESFs, as equipes de saúde da família, para fazer uma detecção mais precoce da saúde daquele indivíduo e também direcionar melhor. Então, os ACs, né, os agentes de saúde, eles vão nas casas e já faz esse diagnóstico mais precoce, já ajuda a direcionar para que aquele indivíduo consiga um tratamento mais rápido possível. Individualizamos, então, essas situações. Então, a gente passou a observar doenças como a tuberculose, a hanseníase, a hipertensão, diabetes, a saúde da criança, da mulher, saúde bucal, quando começaram a colocar o dentista na equipe de saúde da família. Então, olha como as coisas foram se destrinchando, olha como viram a necessidade de atuar para a criança, tanto é que no posto tem o dia só das gestantes. Então, vai aquelas gestantes, o dentista vai focar na própria área, o médico vai focar na área dele, para proteger essa gestante da melhor forma possível. Então, tem o dia da gestante nos postos. Né? Então, a gente começa a observar. Falamos sobre os índices odontológicos, eles se faziam muito importantes justamente para fazer esse levantamento, porque definia e caracterizaria aquela comunidade, identificaria os problemas de saúde mais relevantes, modificava alguma estratégia que, porventura, não tivesse dado certo e monitorava a efetividade das modificações dessas estratégias. Ah, não está dando certo assim, vamos ter que atuar de outra forma. Aí pronto, tem anota esses dados e confere para ver de fato. Por exemplo, houve a redução do índice de cárie do ano passado para esse, de quantos por cento? Então, isso a gente só sabe quando a gente coloca mesmo no papel, faz uma planilha e compara um dado com outro. Lembram-se do odontograma? Vamos dividir imaginariamente a face no meio. Todas as unidades, por exemplo, a unidade 11 a 21, a face voltada para o meio do rosto é considerada a face mesial. O que está longe, a distal. A bolinha do meio representa, o quadradinho do meio, representa a oclusal, que é onde a gente morde. Toda essa parte virada para fora, para a seta externa, é a região vestibular. Toda a face voltada para dentro é a região lingual ou palatina. Percebam que no meio tem os quadradinhos menores, ali está representando a dentição de leite. Lembre-se que na dentição de leite nós só temos 20 dentes, enquanto a permanente temos 32. Por isso, o odontograma também se ajustou. Falamos a respeito da terapêutica medicamentosa, que a gente viu que não deve tomar de forma indiscriminada, principalmente os antibióticos, deve seguir o ciclo correto. Falamos a diferença entre genérico, similar, então as diferenças entre uma medicação referência, por exemplo, dipirona. Você tem o nome da Novalgina, que seria o de referência. O laboratório faz testes, faz tudo, vem, comprovam cientificamente de que aquele remédio tem sua eficácia, mas o governo resolveu intervir e a Anvisa lançou o quadro genérico, onde são confeccionados medicamentos, fazendo cópia com o de referência, com a mesma formulação. Então, tanto faz você pedir a Novalgina, quanto você pedir a dipirona, que é o mesmo princípio ativo da Novalgina, só que você vai estar comprando a substância mesmo. Então, eles se equiparam um com o outro para usar o mesmo tamanho de comprimido, o mesmo peso e tudo mais. Já os similares, aí requer uma atenção especial. Muitas farmácias, quando a gente chega, esse remédio faz a mesma função. Se ele for um remédio similar, ele pode também ser de pirona. Porém, o comprimido dele, ao invés de ser de 500 miligramas, pode ser de 300. Então, isso que tem que ficar atento quando for partir para similares. Ok? Falamos a diferença dos antibióticos, dos anti-inflamatórios, analgésicos, dos anestésicos, também dos ansiolíticos, né, para a gente combater a ansiedade do paciente. Então, a gente faz uma sedação consciente, o paciente toma meio comprimido ou um quarto comprimido do Vale ou do Dormonide e vai para fazer a cirurgia. Então, ele responde tudo, mas ele está ali, bem sonolento, mas ele responde. Então, por isso é chamado de sedação consciente.
ok? Falamos sobre o que rege a inflamação, calor, rubor, dor e inchaço, que é o edema. Falamos também a respeito do controle da dor da odontologia, pode ser através dos analgésicos, dos anti-inflamatórios. Normalmente os anti-inflamatórios também já têm um efeito analgésico, e alguns anestésicos locais. Tem formas não medicamentosas de controle da dor, como psicologia, fisioterapia, neurocirurgia e acupuntura. Bom, os anestésicos locais, como é que eles atuam? Quando a gente sente dor, o cérebro, no sistema nervoso, manda uma informação para que aquele músculo se contraia, para que aquela região fique dolorida. Os anestésicos, eles vão fazer justamente isso, vai bloquear essa condução nervosa. Então, mesmo que o cérebro mande, ele engana o sistema nervoso para não levar essa sensação de dor. Por isso que quando usamos anestésico, a gente pode cortar, pode fazer cirurgia e tudo mais, porque não vai ter a sensação dolorosa. Mas também podemos fazer essa sedação por via inalatória. Aí é um aparelho onde se coloca a câmera com óxido nitroso, um tipo de gás, em que a gente controla e a pessoa fica mais sonolenta também, sem precisar ingerir nenhuma substância. Para pacientes especiais, às vezes a gente faz isso para não ter que submeter a uma anestesia geral. Vimos que devemos tomar o medicamento sempre com supervisão médica, que esse tratamento, a duração dele vai depender da prescrição também, que a gente deve guardar em ambiente seco e fresco, protegido de exposição ao sol. E se sobrar, o que a gente pode fazer, se não for utilizar de forma nenhuma, é fornecer no posto de saúde. De repente chega lá uma pessoa sem condições financeiras e você acaba ajudando de forma indireta. Bom, o que dificulta o uso racional dos medicamentos é que as pessoas às vezes tomam números exagerados desses medicamentos. Tipo, eu tô com tanta dor que eu vou tomar logo 3 de vez. Na realidade, você está danificando o seu fígado, o seu rim, dependendo do nível do tipo de excreção daquele medicamento, mas não está resolvendo o seu problema para dor. Então tem que ter esse bom senso. Médico, às vezes, tem um desconhecimento daquilo que ele está passando, que ele está prescrevendo. Tem também o dispensador, que é a pessoa da farmácia, que ele começa a te induzir, olha, tem esse aqui, leve 3 por 2, e muitas vezes é uma medicação que você não deve ficar fazendo uso direto. A própria mídia, muitas vezes, faz propaganda de algumas pomadas e tudo mais. Deve evitar a automedicação e deve se informar melhor para você não ficar sem informações do que você está utilizando. Quando você faz uma prática inadequada desses medicamentos, você tem um tratamento ineficaz, não vai funcionar, inseguro, você pode correr o risco de morrer e aumenta o custo também, porque você vai gastar com maior quantidade de medicamentos, inclusive. Bom, aqui é a saudade que eu já estou de vocês e relembrando excelentes momentos que passamos juntos. E espero que a gente tenha agora as aulas práticas, né? A gente ainda vai se ver, mas não vamos desfazer o grupo, hein? Para que a gente possa trocar as informações e tudo mais e ficar tudo direitinho. A gente poder estar sempre, de alguma forma, próximo. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada por tudo. E qualquer coisa estou à disposição. Bom, vem cá. Sim. E agora? Como seria a reunião? Aí serve a reunião para todos? Não.